Unidade 18, o uso dos verbos do grupão no passado. Welcome again. Bem-vindo novamente. Welcome to Unit 18 now. Bem-vindo à unidade 18 agora. How are you today? How are you this morning, this afternoon, this evening? What time is it? I have no idea. Espero que você já esteja compreendendo esta nossa conversa, entre aspas. Bem, conforme diz o nosso título, hoje começaremos então a estudar os verbos do grupão no passado. Mas, primeiramente, eu gostaria de conversar contigo sobre algumas divisões que nós já conhecemos sobre os verbos. Vamos ver? Em primeiro lugar, ainda na unidade 1, nós vimos que os verbos poderiam estar no infinitivo ou no imperativo. Então, esta foi a primeira informação lá na unidade 1, no livro 1, que você aprendeu sobre os verbos, uma breve introdução naquela ocasião. E aprendemos então a separar os verbos. Quando o verbo está na sua forma básica, na sua forma original, no infinitivo, e quando ele é uma ordem, quando ele está no imperativo. Você certamente lembra do verbo to go, que significa ir. Mas apenas a palavra go, sem a partícula to, é o imperativo vai. Depois, mais adiante, ainda no livro 1, nós aprendemos uma segunda divisão dos verbos. Aprendemos que os verbos poderiam ser do grupinho ou do grupão. E de lá para cá temos falado bastante sobre grupinho e grupão. Então, como você já sabe, o verbo to be, que é o verbo ser e estar, e mais o verbo can, são os verbos do grupinho, porque por enquanto temos apenas 2 verbos, é um grupo muito pequeno, então nós apelidamos este grupo de grupinho. No total serão 7 verbos, mesmo assim continuará um grupo muito pequeno. O nome não será alterado, será para nós grupinho. E no grupão são todos os demais verbos. Todos os demais verbos. Hoje nós começaremos a estudar o passado dos verbos do grupão. Mas, além disso, e mais recentemente, nós vimos também uma outra divisão dos verbos, ou um outro aspecto sobre os verbos. Você lembra quando falamos que os verbos podem ser diretos ou indiretos? Então, isso tudo parece muito confuso, mas é assim, temos que aprender. Os verbos podem ser também diretos ou indiretos. O verbo direto é aquele que não precisa de uma preposição, enquanto que o verbo indireto é exatamente o contrário. Ele precisa de uma preposição. Na ocasião, estudamos, por exemplo, o verbo to send, que é o verbo enviar. Este é um verbo direto. Send me the email, please.
envie-me o e-mail, por favor. Send me the email, please. É um verbo direto, não precisa de preposição. Já o verbo to wait, por exemplo, ele é um verbo indireto. O verbo esperar, aguardar, ele precisa de uma preposição. Quem espera, espera por algo ou por alguém. Wait for me, please. Wait for me, please. Espera por mim, por favor. Então, infinitivo, imperativo, grupinho, grupão, verbo direto e verbo indireto. Bem, parece o suficiente, mas temos mais uma novidade hoje para você. E a novidade é a seguinte: além de tudo isso que nós já sabemos, os verbos também podem ser regulares e irregulares. E é isto que estudaremos agora. Verbos regulares versus verbos irregulares. Quando nós começamos a estudar o passado dos verbos, a primeira coisa que precisamos aprender é que há esta divisão. Você precisa saber e conhecer o verbo e saber se aquele verbo é um verbo regular ou irregular. Isto altera praticamente tudo, ou melhor, é a chave do segredo, é a chave do negócio. Se você sabe quando o verbo é regular, você terá uma regrinha específica. O próprio nome já diz, ele é um verbo regular, existe uma regularidade, então há uma regrinha muito fácil que nós já vamos aprender em seguida. Porém, se o verbo for irregular, da mesma forma, o nome nos leva a pensar em algo que não tem regularidade. O verbo é irregular. E para aqueles verbos não há regra, não há uma regrinha simples. O que vai ocorrer é que você terá que aprender uma nova palavra. Aquele verbo irregular tem a sua forma no presente e ele terá uma palavra nova, uma outra forma no passado. Mas, para não nos assustarmos, permita-me dizer o seguinte: em torno de 75% dos verbos são regulares, ou seja, tem uma regrinha e fica bem fácil. Mas 25%, mais ou menos, estou usando estes números apenas para que você entenda que o número de verbos irregulares é bem menor do que o número de verbos regulares. Bom, então 25% dos verbos são irregulares e são aqueles que você precisa memorizar, conhecer e saber a sua forma no passado. Então, para iniciar, na unidade anterior, na unidade 17, aprendemos o passado do verbo to be e o passado do verbo can, ou seja, os dois verbos do grupinho. Hoje, vamos dar continuidade na unidade 18 e vamos aprender o passado dos verbos do grupão. Então, vamos lá. Primeiramente, e obviamente também, falaremos dos regulares. Como eu disse, há uma regra para os verbos regulares, que é o simples acréscimo
destas duas letras, ED. Talvez aquele meu D esteja mais parecendo a letra O do que a letra D. Então vamos tentar arrumar esse D. Acho que melhorou. ED. Mais nada. Então, repetindo. Quando o verbo é regular e você quer colocá-lo no passado, você quer expressar uma ideia no passado, basta seguir esta regra, acrescentar estas duas letras, as letras E, D. Nada mais, o verbo estará no passado. Quer um exemplo? O verbo to work, que é o verbo trabalhar, como você já sabe. Trabalhar e também funcionar. Trabalhar e funcionar. Muito bem. Vamos conjugar esse verbo. I work. Isto é passado? Não, isto não é passado. Isto é presente. I work. Eu trabalho. It works. Isto funciona. It works. Conjugação do verbo trabalhar no presente. Bom, e o passado? Como seria o passado? Conforme dito, basta acrescentar as letras ED. I worked. Pronto. I worked. Eu trabalhei. I worked. Eu trabalhei. Vamos incrementar a nossa frase? I worked yesterday. A palavra yesterday significa ontem. Então, para dizer eu trabalhei ontem, você dirá I worked yesterday. Se você dissesse I work every day, seria presente. Você lembra que every day é uma expressão de frequência? E o presente, o presente ou o presente simples, ele é usado para descrever uma realidade ou para descrever frequência. Então, I work every day. Eu trabalho todos os dias. Mas I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Bom, então, chegamos até aqui. Você já tem uma noção de como funciona os verbos os verbos regulares no passado. Vamos ver mais alguns. O verbo work nós já vimos, vamos ver o verbo to call. Você lembra deste verbo? O verbo to call. To call significa chamar, telefonar e ligar. Chamar, telefonar, ligar. To call. Qual o passado desse verbo? O passado é called. 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 Então, se disséssemos I called, seria eu chamei, eu telefonei ou eu liguei. Vamos incrementar a nossa frase? I called you yesterday. I called you yesterday. I called you yesterday. Eu te liguei ontem. Eu te telefonei ontem. Eu liguei para você ontem. Ontem. I called you yesterday. Mas se você dissesse I call
you every week seria o presente. Temos ali every week, uma expressão de frequência, portanto, presente simples. Eu te ligo, eu te telefono todas as semanas. Compreendeu a diferença entre o presente e o passado? Percebeu como é simples colocar um verbo regular no passado? Basta acrescentar as letras ED. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos em seguida para prosseguir com mais exemplos. Até já! Unidade 18, o uso dos verbos do grupão no passado, continuação, parte 1. Bem, vamos continuar, vamos ver mais um exemplo. Você lembra do verbo to ask? To ask, perguntar ou pedir. Então, vamos fazer uma frase com o verbo to ask no passado. Vamos lá. I ask you to come here. Se eu não me engano, eu disse que nós faríamos uma frase no passado, né? Então, me desculpa, porque no passado precisamos acrescentar ED sempre que o verbo for regular. Então, agora sim. I asked you to come here last week. Não, last week não. Yesterday. Vamos manter o mesmo exemplo. I asked you to come here yesterday. I asked you to come here yesterday. Desculpa, eu esqueci do you. Eu não acredito. Perdão, vamos corrigir isso novamente. Agora sim. I asked you. I asked you. Eu te pedi. Eu pedi para você. I asked you to come here yesterday. E o que aconteceu? Por que você não apareceu? I asked you to come here yesterday. I asked you to come here yesterday. Eu te pedi para vir aqui ontem. Eu te pedi para vir aqui ontem. I asked you to come here yesterday. Contra, vamos ver uma frase no presente. I ask you to come here every month. I ask you to come here every month. Mas você nunca aparece. Eu te peço para vir aqui todos os meses. I ask you to come here every month. Expressão de frequência, every month, então presente simples. I ask you to come here every month. Eu te peço para vir aqui todos os meses, contra uma frase no passado. I asked you to come here yesterday. Eu te pedi para vir aqui ontem. Então, quando o verbo é regular, basta acrescentar ED e o verbo estará no passado. Sendo a maioria dos verbos regulares, não é tão difícil assim. Concordas? Bom, vamos prosseguir.
Vamos fazer um comparativo entre a conjugação de um verbo regular no presente e a conjugação do mesmo verbo no passado. Vamos lá. I work. Eu trabalho. You work. Tu trabalhas ou você trabalha. You work. He works. Não esqueça que na terceira pessoa do singular, he, she, it, quando o seu verbo é do grupão, você precisa acrescentar a letra S ou mudar a grafia se for o caso. Mas mudança de grafia ocorre apenas com uma minoria dos verbos. Eu costumo dizer, você já me ouviu dizendo, que é apenas para uma meia dúzia. A grande maioria dos verbos do grupão você simplesmente acrescenta a letra S para he, she, it. She works. It works. Muito bem, temos aqui então a nossa terceira pessoa do singular com o acréscimo da letra S. We work, nós trabalhamos. You work, vocês trabalham. E they work, eles trabalham. Mas isso você já sabe. Vamos conjugar o mesmo verbo no passado. Vamos dizer eu trabalhei. I worked. Você trabalhou. You worked. Ele trabalhou. He worked. Ela trabalhou. She worked. Isto funcionou. It worked. Nós trabalhamos. We worked. Vocês trabalharam. You worked. E eles trabalharam. They worked. Pronto. Esta é a conjugação do verbo regular no passado. Qual é a diferença? Bem, na terceira pessoa do singular, he, she, it, não ocorre qualquer alteração. Ou seja, o verbo é exatamente igual para todas as pessoas quando você está usando o passado. Seja este verbo regular ou irregular, não importa. Sabe por quê? Lá no seu material tem uma observação, a observação 2, que diz assim: quando você estiver usando o passado, não se preocupe com a terceira pessoa do singular, he, she, it. Aquela regra do acréscimo de S ou mudança da grafia na terceira pessoa ocorre somente quando a frase é afirmativa, e até aqui você já sabia, e estiver no presente. Esta é a novidade. E estiver no presente. Ou seja, a conjugação dos verbos no passado é extremamente simples, já que não há qualquer alteração no verbo. Então, o acréscimo de S ou mudança na grafia na terceira pessoa do singular acontece somente quando a frase é uma afirmação e ainda quando você está falando no presente. Usou o passado, não há qualquer mudança. I worked, eu trabalhei. You worked, você trabalhou. He worked, ele trabalhou. She worked, ela trabalhou. It worked, isto funcionou. We worked, nós trabalhamos. You worked, vocês trabalharam. E they worked, eles trabalharam. Bom, vamos apagar este quadro e vamos para o próximo exemplo.
Vamos ver então nosso próximo exemplo. Vamos conjugar o verbo chamar, telefonar e ligar no passado. Então, I call. I call. Bem, mas I call não é passado, é presente. I call. Eu chamo, eu telefono, eu ligo. O passado é I called. Agora sim. I called. Eu chamei, eu telefonei ou eu liguei. You called. Da mesma forma, você chamou, você telefonou ou você ligou. He called. Ele chamou, ele telefonou, ele ligou. He called. She called. Ela chamou, ela telefonou, ela ligou. She called. It called. Nosso pronome neutro. It called. Isto, entre aspas, chamou, telefonou ou ligou. We called. Nós chamamos, nós telefonamos ou nós ligamos. We called. You called. Vocês chamaram, vocês telefonaram ou vocês ligaram. E o último, they called. They called. Eles chamaram, eles telefonaram ou eles ligaram. Vamos ver o verbo perguntar ou pedir? I ask. O que significa I ask? Eu pergunto ou eu peço, porque está no presente. Mas I asked. Eu perguntei ou eu pedi. You asked. Você perguntou ou você pediu. You asked. He asked. Ele perguntou ou ele pediu. He asked. She asked. It asked. We asked. Vocês, you asked. E o último, eles asked. A forma é exatamente a mesma. I asked, eu perguntei, eu pedi. You asked, você perguntou ou você pediu. He asked, ele perguntou ou ele pediu. She asked, ela perguntou ou ela pediu. It asked, isto perguntou ou isto pediu. We asked, nós perguntamos ou nós pedimos. You asked, vocês perguntaram ou vocês pediram. E they asked, eles perguntaram ou eles pediram. Simples. Basta acrescentar as letras ED, esta combinação ED, e pronto, o seu verbo já está no passado. Muito fácil, muito simples. Vamos ver mais alguns exemplos de frases? Vamos lá. She worked all day yesterday. Então não esqueça, a palavra yesterday significa ontem, ontem, yesterday. All day, que significa all day? Vamos fazer um comparativo. All day ou every day. Qual a diferença entre all day e every day? Bem,
Every day significa todos os dias. Todos os dias, cada dia, todos os dias. Enquanto que all day significa o dia todo, o dia inteiro. Esta é a diferença. Então, every day, todos os dias, all day, o dia todo, o dia inteiro. She worked all day yesterday. Ela trabalhou o dia todo ontem. Mais um exemplo? He called her last night. A expressão last night significa ontem à noite. Ontem à noite, a noite passada. He called her last night. He called her last night. Ele ligou para ela, ele telefonou para ela ontem à noite ou a noite passada. He called her last night. Temos mais alguns exemplos, mas vamos fazer novamente uma breve pausa e voltamos em seguida. Até já! Unidade 18, o uso dos verbos do grupão no passado. Continuação, agora parte 2. Vamos prosseguir exatamente de onde paramos. Temos mais um exemplo. They ask. O que significa they ask? Eles perguntam, eles pedem. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos o passado. Então, basta acrescentar ed. Eles perguntaram ou eles pediram. They asked. They asked me if I could go. They asked me if I could go. They asked me if I could go. Eles me perguntaram se eu poderia ir. A palavra if significa se. A palavra could você estudou na unidade anterior. É o passado ou o condicional do verbo can, do verbo poder e conseguir. Então, aqui você pode dizer: eles me perguntaram se eu podia ir, passado de poder, ou eles me perguntaram se eu poderia ir, que é o condicional do verbo poder. Depende daquilo que você quer expressar no momento. Ainda no seu material didático, há mais uma observação, observação número 3, que diz assim: alguns verbos, porém, sofrerão uma pequena alteração. Por exemplo, se o verbo terminar com a letra Y e a letra anterior for uma consoante, troca-se este Y pela letra I e acrescenta-se ed. Um exemplo, o verbo study termina em Y e a letra que antecede este Y é uma consoante, é a letra D. Então, no passado, você trocará o Y pela letra I e acrescentará ed. Studied. Studied. Vamos ver um exemplo? I studied yesterday. I studied yesterday. Eu estudei ontem. Contra I
study every day. Eu estudo todos os dias. I study every day. Ou I studied yesterday. Eu estudei ontem. Bem, mas e quanto aos verbos irregulares? Porque me parece que eu já consegui passar a informação sobre os verbos regulares, de como é fácil aprender a usar o passado dos verbos irregulares, porque basta seguir esta simples regrinha do acréscimo das letras ED. Então a pergunta é: e quanto aos verbos irregulares? Bem, vamos estudá-los agora. O próprio nome já indica que há uma irregularidade, conforme eu disse no início da unidade. Então, você, como não tem regra, terá agora que aprender uma nova palavrinha que será o passado daquele verbo irregular. Vamos ver alguns exemplos. O verbo to go significa ir. Conforme você sabe, o verbo to go significa ir. Bem, go é o presente. O passado deste verbo é este palavrão aqui. Completamente, totalmente irregular. Uma nova palavra. Então, não é como os regulares. Você não pode acrescentar ed, porque este verbo é irregular. Então, ele não segue essa regra. Você precisa aprender a forma do verbo ir no passado. E a forma do verbo go no passado é aquela palavra lá, o went. Vamos conjugá-lo? Veja só como fica. I go. Presente. I go. Eu vou. I went. Passado. Eu fui. I went. You go. Você vai. Passado. You went. He goes. Ele vai. He goes. Este é um daqueles especiais que altera a grafia. Quando o verbo é do grupão, quando a frase é afirmativa e quando está no presente. Porque no passado não há qualquer alteração. Todos são iguais. He went. Ele foi. He goes. Ele vai. He went. Ele foi. She goes. Ela vai. She went. Ela foi. It goes. Isto vai. Desculpa. It went. Isto foi. O plural. We go. Nós vamos. We went. Nós fomos. You go. Vocês vão. You went. Vocês foram.
E o último, they go. Eles vão. They went. Eles foram. Bem, não é tão complicado assim. O que você precisa fazer? Qual é a dica? A dica é memorizar os verbos no passado. Ou melhor, memorizar os verbos irregulares. Quais verbos são os irregulares? Se você se preocupar com estes, com esta relação, com esta lista, que não é muito longa, de verbos irregulares, se você memorizá-los e conhecer a sua forma no passado, todos os demais são regulares, que é a grande maioria. E para os regulares, você simplesmente acrescentará as letras ED. Então, vamos nos preocupar com isso. Vamos tentar saber, aprender, memorizar quais são os verbos do grupão que são irregulares. E qual é a forma deste verbo no passado, assim como o exemplo que está no quadro. A palavra went é a forma do verbo ir do passado. Vamos ver mais um exemplo. Vamos fazer um comparativo antes do exemplo? He goes there every day. Presente simples. He goes there every day. He is going there now. Acabei de falar com ele ao telefone, perguntei onde você está indo e ele me disse eu estou indo lá. Portanto, eu posso afirmar que he is going there now. Neste momento, esta ação está acontecendo. Um presente contínuo. Temos o verbo to be mais um outro verbo no gerúndio. Ele está indo lá agora. E o passado? He went there yesterday. He went there yesterday. Ele foi lá ontem. He went there yesterday. He goes there every day. Ele vai lá todos os dias. Presente simples. He is going there now. Ele está indo lá agora. Um presente contínuo. Uma ação que está acontecendo neste exato momento. He went there yesterday. Passado ou passado simples. Ele foi lá ontem. Bem, vamos conhecer mais um verbo irregular e a sua forma no passado. Um verbo que você já conhece, o verbo to see, que significa ver. Então, see é presente. O passado de see é assim, se escreve daquela forma e a sua pronúncia é só. Só. I see, eu vejo. I saw, eu vi. You see, você vê. E o saw, você viu. E assim por diante. Basta colocar o verbo na sua forma no passado, esta nova palavra, do lado do sujeito ou do lado do pronome pessoal reto. Vamos ver? I see. Eu vejo. I
saw. Eu vi. You see. Você vê. You saw. Você viu. He sees. Ele vê. He saw. Ele viu. Vamos ver um exemplo? I saw him last night. I saw him last night. I saw him last night. Eu o vi ontem à noite, a noite passada. Popularmente falando, eu vi ele ontem à noite ou a noite passada. I saw him last night. Bem, vamos ver mais um exemplo. O verbo comer. To eat. To eat significa comer. Então, it é o presente e o passado é assim. Ate. Ate. Bem, vamos ver a conjugação. I eat. Eu como. I ate. Eu comi. I ate at a very good restaurant last week. I ate at a very good restaurant last week. I ate at a very good restaurant last week. Eu comi em um restaurante muito bom na semana passada. I ate at a very good restaurant last week. Go, presente, passado, went. See, presente, passado, saw. Eat, presente, passado, ate. Vamos fazer uma breve pausa e já voltamos. Até já. Unidade 18, o uso dos verbos do grupão no passado. Continuação, parte 3. Tem um avião passando aqui em cima de mim, mas vamos prosseguir. Onde paramos? Paramos nos exemplos. Precisamos ver alguns exemplos destes 3 verbos irregulares que nós estudamos no bloco anterior. Você lembra deles? O verbo go, passado, went. I go, eu vou. I went, eu fui. O verbo see, passado, saw. I see, eu vejo. I saw, eu vi. O verbo eat, que é o verbo comer, passado, ate. I eat, eu como. I ate, eu comi. Então, verbos que são irregulares. No passado, você precisa aprender uma nova palavra. É fácil. Os verbos irregulares são uma minoria. A maior parte dos verbos são regulares e seguirão aquela regra do acréscimo de ed. Portanto, se você memoriza quais são os verbos regulares e qual é a sua forma no passado, o problema está resolvido. Vamos tentar, vamos fazer vários exercícios para ajudá-lo nessa tarefa de memorizar essas novas palavras. Bem,
Vamos apagar o quadro e vamos ver 3 exemplos rapidamente. Vamos lá. I went to her office yesterday. I went to her office yesterday. I went to her office yesterday. Eu fui no seu escritório ontem. Quando eu digo no seu escritório, eu não estou dizendo no teu escritório. Eu estou dizendo no escritório dela, porque eu estou usando o possessivo her, que está diretamente ligado a she. Você lembra dos possessivos? I, me, my, she, her e her. Então, a palavra her é o possessivo de she. Sabemos que também pode ser o oblíquo, mas não é o caso aqui. Her office, o escritório dela, o seu escritório. Então, I went to her office yesterday. O próximo exemplo. She saw me last night. 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 Ela me viu ontem à noite. She saw me last night. O último, we ate. We ate at a restaurant. We ate at a restaurant last week. We ate at a restaurant last week. We ate at a restaurant last week. Nós comemos em ou seja, num. Nós comemos em ou nós comemos num restaurante na semana passada. We ate at a restaurant last week. Então estes são os nossos exemplos. I went to her office yesterday. I went to her office yesterday. She saw me last night. She saw me last night. We ate at a restaurant last week. We ate at a restaurant last week. Bom, vamos apagar o quadro e vamos prosseguir. Qual será o próximo passo? Eu também não sei. Mas temos tudo aqui anotado. Agora eu já sei. Temos uma lista aí no seu material didático. Você tem exatamente a mesma lista que eu tenho aqui. Esta lista contém os verbos irregulares que já foram estudados até o momento. Então, até agora, até a unidade 18, você já estudou uma série de verbos, mais de 100 verbos já foram estudados até o momento. Alguns destes verbos são irregulares, então nós separamos estes verbos numa lista para que você possa visualizá-los. O nosso objetivo agora será treinar a sua pronúncia, a pronúncia destes verbos. Vamos lá? Então,
Então vamos começar com o verbo to be. O verbo to be, que significa ser e estar, como você já sabe. No presente é am, is ou are. E qual o passado do verbo to be? Isso você já aprendeu na unidade anterior, na unidade 17. O passado do verbo to be é o os ou então o were. Depende do sujeito. I was, eu era, eu estava, eu fui. Mas you were, você era, você estava, você foi. O próximo, o verbo to break. Você lembra deste verbo? Do verbo to break? O que ele significa? Quebrar. To break significa quebrar. É um verbo irregular. Qual o passado deste verbo? Qual é a sua forma no passado? Broke. Broke. Então, broke é o passado de break. I break. Eu quebro. I broke. Eu quebrei. O próximo é o verbo to buy. To buy. Você lembra deste verbo? To buy, comprar. Buy, comprar. O passado de buy é bought. Bought. Este é um tanto estranho, não é mesmo? Tem um monte de letra, mas a pronúncia é apenas bought. Para nós brasileiros, eu costumo dizer que é uma bota sem o A final, bot, e ainda com o T mudo. Bought é o passado de buy. Então, I buy, eu compro, mas I bought, eu comprei. I bought, eu comprei. O verbo to cost. Este você também já conhece, significa custar. To cost. Custar. O passado de cost é cost. Exatamente isto. Alguns verbos irregulares no passado terão exatamente a mesma forma, a mesma grafia, a mesma pronúncia do seu correspondente no presente. É o que ocorre com o verbo custar, o verbo to cost. Com licença. Vamos tentar melhorar um pouquinho a voz. Então, to cost, custar. No passado, cost. My car costs 20,000 reais. Meu carro custa 20 mil reais. My car cost 20,000 reais. Meu carro custou 20 mil reais. O próximo. O verbo to do. To do, você lembra desse verbo? O verbo to do? Ou você lembra apenas do auxiliar do, o auxiliar do presente, aquela palavrinha que nós não traduzimos, que nos ajuda a fazer perguntas quando o verbo é do grupão? O verbo to do, a palavra to do, também é um verbo e significa fazer, fazer. E o passado de do é did. Com licença. O passado... Tá difícil, hein? O passado... Melhorou! Ainda bem, você não ia suportar. O passado do verbo fazer, do, é did. I do, eu faço. I did, eu fiz. O verbo to drink. To drink. Beber, tomar. To drink.
Passado, drank. Drank. I drink, eu bebo, eu tomo. I drank, eu bebi, eu tomei. Então, o passado de drink é drank. Revisando. To be, ser e estar. Am, is, are. Presente. Passado, was, were. To break, quebrar. Passado, broke. To buy, comprar. Passado, bought. To cost, custar. Passado, cost. To do, fazer. Passado, did. To drink, beber, tomar. E o seu passado é drank. Vamos apagar este quadro. Vamos colocar os demais. Qual é o próximo? Paramos no drink. Vamos para o verbo dirigir. To drive. Passado, drove. Pronúncia, drove. Drove. I drive, eu dirijo. I drove, eu dirigi. To eat, comer. Passado, ate. Este nós já vimos nos nossos exemplos. I eat, eu como. I ate, eu comi. To feel, sentir ou sentir-se. To feel. Passado de feel, felt. Felt. I feel, eu sinto. I felt, eu senti. Então, felt é o passado do verbo to feel. To find, achar ou encontrar. E o seu passado é found. Found. I find, eu acho, eu encontro. I found, eu achei ou eu encontrei. Found. O próximo, to fly. Voar. Passado, flew. Flew. I fly, eu voo. I flew, eu voei. Se fosse um pássaro, né? Bem, to find já foi. To forget. To forget. Você lembra do verbo to forget? To forget significa esquecer. Então, por favor, don't forget. Don't forget. O imperativo negativo. Não esqueça. Don't forget. Passado, forgot. Forgot. I forget. Eu esqueço. I forgot. Eu esqueci. I forgot. Eu esqueci. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos em seguida com a continuação da nossa lista. Até já. Unidade 18, o uso dos verbos do grupão no passado. Continuação, parte 4. Vamos continuar a nossa lista? Paramos no verbo to forget, cujo passado é forgot. I forget, eu esqueço. I forgot, eu esqueci. O próximo é o verbo to get. E por favor, não esqueça. Don't forget. Este verbo é muito importante. Provavelmente ele seja o segundo em importância em inglês. Ele tem várias traduções, mas nós aprendemos o verbo to get como obter, conseguir, chegar e ficar. E eu costumo usar ainda vírgula, etc., porque realmente são
várias traduções. Vamos tentar sobreviver e é possível apenas com essas 4. Obter, conseguir, chegar e ficar. To get. Passado de get, got. Got. I get, eu obtenho, eu chego, eu consigo, eu fico. I got, eu obtive, eu cheguei, eu consegui, eu fiquei. O verbo, então, é get e o seu passado é got. Você lembra daquelas combinações que nós fizemos com o verbo to get? Nós vamos usá-las no passado também. Vamos ver um exemplo? To get cold. Cold é frio. To get cold é ficar frio ou esfriar. Para dizer esfriou, nós vamos dizer got cold. Vamos usar o passado do verbo get combinado com uma outra palavra e assim teremos aqueles verbos compostos. Em seguida veremos exemplos destas combinações. O próximo verbo é o verbo to give. To give é o verbo dar. Passado de give, gave. Passado de give é gave. Gave. Então, give, presente, gave, passado. Vamos ver um exemplo? They give, eles dão. They gave, eles deram. O verbo to go. O verbo to go é um velho conhecido nosso, é o verbo ir, e o seu passado, como já sabemos, é went. Então, I go, eu vou, I went, eu fui. Eu estou rindo do verbo to give. Você percebeu. O próximo, to grow. To grow é o verbo crescer. To grow. O passado de grow é grew. Grew. Então, grow, crescer, grew é o seu passado. O verbo to have. To have significa ter, comer se você está falando de comida, beber se você está falando de bebida. Mas a principal tradução é ter. Passado de have, had. Had. I have, eu tenho. I had, eu tinha. O próximo verbo, to keep. Manter. Passado de keep, kept. Kept. I keep, eu mantenho. I kept, eu mantive. Vamos apagar aqui? Não. Antes precisamos revisá-los. Desculpa. To get, obter, conseguir, chegar. Passado, got. To give, dar. Passado, gave. To go, ir. Passado, went. To grow, crescer. Passado, grew. To have, ter. Comer ou beber. Passado, had. To keep, manter. Passado, kept. Agora sim. Depois do verbo to keep, aí na sua lista, temos o verbo to know. To know. Saber ou conhecer. O passado de know é knew. Não se pronuncia a letra K. Knew. I know. Eu sei. I knew. Eu sabia.
To let, deixar. Passado de let, exatamente igual. Então, o passado de let tem o mesmo probleminha do passado do verbo cost. Você lembra do verbo to cost, custar? O seu passado é cost. O mesmo ocorre aqui. To let, deixar, passado também é let. To make, fazer. Passado, made. I make, eu faço. I made, eu fiz. Então, made, passado de make. To mean, significar ou querer dizer. Significar ou querer dizer. To mean. Passado de mean, meant. Eu raramente escrevo essa palavra, então sempre tenho que consultar. Meant. I mean, eu quero dizer. I meant, eu quis dizer. To meet, encontrar ou conhecer, se for o primeiro encontro. Encontrar ou conhecer, caso seja o primeiro encontro. Passado, met. I meet, eu encontro. I met, eu encontrei. O verbo to pay, pagar. Passado de pay, paid. 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 I pay, eu pago. I paid, eu paguei. Temos espaço. Mais um verbo, o verbo to ring. Tocar. Não de tocar instrumento musical, esse é o verbo to play. Tocar, de tocar campainha. To ring, passado, ring. 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 Bem, vamos revisar. To know, passado, knew. To let, passado, let. To make, passado, made. To mean, passado, meant. To meet, passado, met. To pay, passado, paid. E to ring, passado, rang. Vamos apagar e vamos para mais uma parte da nossa lista. Vamos lá. O próximo é o verbo to say, dizer. Passado, said. I say, eu digo. I said, eu disse. O próximo, já vimos também o verbo to see, ver, passado só. O próximo, to sing. Conhecemos o verbo to sing, cantar, passado, sang. Escreve-se com A, mas a pronúncia é com E. Sang. I sing, eu canto. I sang, eu cantei. To sit, sentar, passado, sat. Se escreve com A, mas a pronúncia tem o som de E. Sat. Sat. O verbo to sleep, dormir, passado, slept. Slept. To sleep, dormir, passado, slept. Muito bem, vamos continuar a nossa lista. Temos mais alguns. To teach, ensinar. Passado se escreve desta forma, mas a pronúncia é taught. Taught.
Exatamente assim. E simplesmente assim. Taught. Taught. I teach, eu ensino. I taught, eu ensinei. Vamos revisar. To say, dizer, passado said. To see, ver, passado saw. To sing, cantar, passado sang. To sit, sentar, passado sat. To sleep, dormir, passado slept. E to teach, ensinar, passado taught. Mais uma, eu acho que essa será a última etapa. Nós estamos fazendo em ordem alfabética, não é mesmo? E já estamos na letra T. Então esta deve ser a última etapa. To tell. Contar ou dizer. To tell. Passado, told. Told. I tell, eu conto, eu digo. I told, eu contei, eu disse. I told you, eu te disse. Ou eu te contei. To think. Isto, meu amigo ou minha amiga, era para ser a letra K. Agora melhorou. Qual é o passado do verbo pensar ou achar? To think. I think, eu acho, eu penso. O passado é thought. Thought. Esta pronúncia é um tanto complicada para nós brasileiros. Thought. 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 I think. Eu acho, eu penso. I thought. Eu achei. Eu pensei. To understand. Understand. É o verbo entender. Passado, understood. I understand. Eu entendo. I understood. Eu entendi. To wear. Vestir ou usar. Passado, wore. Wore. To wear. Vestir, usar. Passado, wore. To write, e este é o último. Escrever, passado, wrote. Wrote. Então, vamos lá. To tell, contar ou dizer. Passado, told. To think, achar ou pensar. Passado, thought. To understand, entender. Passado, understood. To wear, vestir ou usar. Passado, wore. To write, escrever. Passado, wrote. Quer me acompanhar aí na sua lista? Vamos revisar? Vamos voltar então. Começamos com o verbo to be, ser e estar. No presente, am, is, are. No passado, was ou então were. To break, quebrar. Passado, broke. To buy, comprar. Passado, buy. To break ou to buy? Me perdi. Vamos de novo? To break, quebrar. Passado, broke. To buy, comprar. Passado, bought. To cost, custar. Passado, cost. To do, fazer. Passado, did. To drink, beber. Passado, drank. To drive, dirigir. Passado, drove. To eat, comer. Passado, ate. To feel, sentir. Passado, felt. To find, achar. Passado, found. To fly, voar. Passado, flew. Mas esta lista é muito longa. Vamos fazer uma pausa
e vamos continuar no próximo bloco. Até já! Unidade 18, o uso dos verbos do grupão no passado, continuação, parte 5. Parei no verbo to fly, voar, cujo passado é flew. Vamos voltar à nossa lista. To forget, esquecer. Passado, forgot. To get, obter, conseguir, chegar, ficar. Passado, got. To give, dar. Passado, gave. To go, ir. Passado, went. To grow, crescer. Passado, grew. To have, ter. Passado, had. To keep, manter. Passado, kept. To know, saber ou conhecer. Passado, knew. To let, deixar. Passado, let. To make, fazer. Passado, made. To mean, significar ou querer dizer. Passado, meant. To meet, encontrar ou conhecer, se você estiver falando de um primeiro encontro. Passado, met. To pay, pagar. Passado, paid. To ring, tocar. Passado, rang. To say, dizer. Passado, said. To see, ver. Passado, saw. To sing, cantar. Passado, sang. To sit, sentar. Passado, sat. To sleep, dormir. Passado, slept. Depois vimos to teach, ensinar. Passado, taught. To tell, contar ou dizer. Passado, told. To think, achar ou pensar. Passado, thought. To understand, entender. Passado, understood. To wear, vestir ou usar. Passado, wore. To write, escrever. Passado, wrote. Aí no seu livro tem uma observação, que é a observação número 4, que diz assim: estas novas palavras, os verbos irregulares no passado, exemplo, went, que é o passado de go, saw, que é o passado de see, ate, que é o passado de eat, somente serão usadas em afirmações e mais nada. Ou seja, se você fizer uma pergunta ou uma negação, estas novas formas, went, ate, saw, não são utilizadas. Elas são exclusivas para as frases afirmativas. Entendido? Então, tudo que nós aprendemos até o momento, estas novas formas, essas novas palavras que nós estamos chamando de verbos irregulares no passado e também os regulares no passado, somente podem ser usados com frases afirmativas. Com perguntas ou negações, teremos que aprender uma outra historinha em breve ainda nesta unidade. Bem, vamos analisar mais alguns exemplos. Vamos supor que você queira dizer em inglês as seguintes frases. Vamos lá. Ela adoeceu. Ela adoeceu na semana passada. Se você precisar dizer isto, ela adoeceu ou ela ficou doente na semana passada, você terá que escrever isso no passado. Como é o passado do verbo adoecer?
Você lembra do verbo adoecer? É assim, to get sick. Ficar doente. Ficar doente ou adoecer. To get sick, conforme eu havia falado, aquelas combinações que nós já vimos com o verbo to get sick, adoecer ou ficar doente. Então, ela, she, passado de got sick na semana passada, last week. She got sick last week. She got sick last week. Ela adoeceu, ela ficou doente na semana passada. Quem é o sujeito desta frase, desta afirmação? She. Qual o nosso verbo principal? Está aqui o nosso VP. Agora, no passado. Nosso verbo principal. Então, to get sick, conforme eu disse, significa adoecer ou ficar doente. O passado você vai usar no verbo, na palavra get. Simplesmente colocando o verbo get no passado, você terá esta combinação adoecer também no passado. Bem, vamos ver mais um exemplo. Ela deu uma olhada nas fotos. Ela deu uma olhada nas fotos. Ela deu uma olhada nas fotos. Como se diz dar uma olhada? Dar uma olhada. To take a look. To take a look. Isso é dar uma olhada. To take a look. Dar uma olhada. É um verbo especial, é um verbo composto. To take a look. Então, vamos dizer assim. No exemplo que vocês têm, não é ela, é ele. Então vamos mudar aqui. He, passado de take, took. He took a look at the pictures. Pronto. He took a look at the pictures. He took a look at the pictures. Ele deu uma olhada nas fotos. Took a look. É a forma do verbo no passado. O que você fez? Simplesmente alterou o verbo principal, a raiz. To take. Este verbo é o que vai para o passado. Então ficou he took a look at the pictures. Mais um exemplo. Nós jantamos muito tarde ontem à noite. Vamos lá. Nós jantamos muito tarde ontem à noite. Como dizer isso em inglês? O verbo jantar é to have dinner. To have dinner é o verbo jantar. Então, o que faremos? Pegaremos o verbo esse
principal do nosso verbo composto, da nossa expressão, e colocaremos o verbo no passado. Qual o passado de have? Had. We had dinner. Nós jantamos. We had dinner. Muito tarde. Very late. Very late. Ontem à noite. Last night. Pronto. We had dinner very late last night. We had dinner very late last night. Nós jantamos muito tarde ontem à noite. Então, finalmente, concluímos esta etapa, a primeira parte dessa matéria da unidade 18, tão importante, que é o passado dos verbos do grupão. Os verbos do grupinho nós já havíamos aprendido na unidade 17. Mas a questão agora é a seguinte: e as frases interrogativas e as frases negativas? Porque até agora só vimos exemplos de afirmações. Nós já sabemos que estas novas formas, went, que é o passado de go, ate, que é o passado de eat, saw, que é o passado de see, gave, que é o passado de give, met, que é o passado de meet, knew, que é o passado de know, e assim por diante. Nós já sabemos que elas só serão usadas em afirmações. E quanto às perguntas e às negações? Bem, isto ficará para o próximo bloco, quando estudaremos o uso do auxiliar do passado. Até já! Unidade 18, usando o auxiliar do passado. Bem, você com certeza lembra que no presente, com os verbos do grupão, precisamos usar os auxiliares. Do para I, you, we e they, e does para he, she, it. Não é mesmo? Quando fazemos uma pergunta, isso está escrito no seu material, eu estou simplesmente acompanhando. E os auxiliares negativos, don't e doesn't, quando fazemos uma negação. Então vamos visualizar. No presente, com verbos do grupão. Então, no presente, com os verbos do grupão, quando você faz uma pergunta, você precisa usar do ou does, que são os auxiliares, são aqueles que nos auxiliam, que nos ajudam, porque sem o auxílio dessas palavras não há perguntas. Não há perguntas quando o VP, quando o verbo principal é do grupão. Usa-se do para I, para you, para we e para they. Usa-se does para he, para she e para it. Você também sabe que o auxiliar pode ser negativo. O negativo de do é don't. E o negativo de does é doesn't. Estas duas palavras, don't e doesn't, correspondem à palavra não, quando o nosso verbo principal é do grupão. Então tá. Feita essa revisão, vamos pensar agora no passado. No passado,
isto também acontece. Nós também precisamos de auxílio, nós também precisamos de ajuda na hora de fazermos perguntas e também na hora de fazermos negações. Então, sempre que precisarmos perguntar algo ou fazer uma frase negativa, precisaremos de auxílio. E o auxiliar do passado não é o do, mas esta palavra aqui, a palavra did. No presente são dois auxiliares, do e does. No passado, um único auxiliar, a palavra did. Esse auxiliar também pode ser negativo, que é a palavra didn't. Didn't. Assim como temos a palavra don't e a palavra doesn't, que são os auxiliares negativos para o presente, nós temos a palavra didn't, que é o auxiliar negativo para o passado. E esta é a resposta, então, da nossa questão. Como formar perguntas no passado? Usando o auxiliar do passado. Como fazer uma negação? Usando a palavra não do passado, que é a palavra didn't, o auxiliar negativo. E a regra é praticamente, senão a mesma. Usa-se o auxiliar na frente do sujeito para fazer uma pergunta e o auxiliar negativo no meio, entre o sujeito e o verbo, para fazer a negação. Isto tudo no passado. Como você já sabe, aquelas palavrinhas que nós aprendemos recentemente, went, que é o passado de go, saw, que é o passado de see, ate, que é o passado de eat e assim por diante, elas só podem ser usadas com frases afirmativas. Para as perguntas, nós usaremos o auxiliar did e o verbo ficará normal, sem alteração, na sua forma original. Para as negações, da mesma forma, usaremos a palavra didn't e também o verbo ficará na sua forma original, na sua forma básica, sem sofrer alterações. Vamos ver alguns exemplos. You go there every day. Bem, mas isto não é passado, isto é presente. You go there every day. Você vai lá todos os dias. Qual é o passado do verbo ir, do verbo go? You went there yesterday. You went there yesterday. Você foi lá ontem. You went there yesterday. E a negação? Como é a negação? Did you go there yesterday? Did you go there yesterday? Então, o que ocorreu aqui? Nós usamos o auxiliar do passado, o auxiliar did. O verbo volta para a sua forma básica, para a sua forma original. Por quê? Porque a palavra went, que é o passado de go, só é usada nas afirmações. Em seguida, você perceberá que é o auxiliar, ou são os auxiliares, quem nos diz em que tempo aquele verbo está. Se o verbo está no presente, se o verbo está no passado, se o verbo está no futuro, se o verbo está no condicional, enfim, quem determina é o auxiliar.
especialmente em perguntas e negações. You go there every day. Presente. Você vai lá todos os dias. You go there every day. You went there yesterday. Você foi lá ontem. You went there yesterday. Did you go there yesterday? Você foi lá ontem? Did you go there yesterday? Yes, I did. Yes, I did. Sim, eu fui. Ou ainda, sim, eu fui lá ontem. Por que isso ocorre? Porque na resposta fica subentendido tudo o que foi dito na pergunta. Você lembra disso? Falamos muito sobre isso quando estudamos sobre do e das, sobre os auxiliares do presente. As regras são as mesmas. O que muda é o auxiliar. No passado, o auxiliar é did. E no presente, como você já sabe, do ou does. A forma negativa é no, I didn't. No, I didn't. Não, eu não fui. Então temos you go there every day. You went there yesterday. Did you go there yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Vamos ver mais alguns exemplos? Pergunta: What did you do yesterday? What did you do yesterday? What did you do yesterday? O que você fez ontem? What did you do yesterday? I worked yesterday. Uma boa resposta para a pergunta What did you do yesterday? I worked yesterday. What time did you get up? What time did you get up? Você lembra do verbo to get up? To get up significa levantar para quem está deitado. A que horas? Auxiliar não se traduz. Você levantou. Como eu sei que aquele verbo está no passado? Como eu sei que a tradução é levantou? Porque eu estou usando o auxiliar do passado. E é o auxiliar que me diz em que tempo o verbo está. Se a pergunta fosse, por exemplo, What time do you get up? What time do you get up? Praticamente a mesma pergunta. O que muda aqui é apenas o auxiliar. O verbo é exatamente igual. Então, este auxiliar é o auxiliar do presente. Consequentemente, aquele verbo está no presente. A que horas você levanta? A que horas você levanta? What time do you get up? Mas, quando usamos o auxiliar do passado, did. What time did you get up? A que horas você levantou? Na resposta, se for uma resposta afirmativa, você pode usar este verbo aqui, agora no passado. I got up at 7, por exemplo.
I got up at 7. I got up at 7. Eu levantei às 7. Did you sleep well? Did you sleep well? O verbo to sleep significa dormir. A palavra well significa bem. Portanto, did you sleep well? Você dormiu bem? Did you sleep well? Yes, I did. Yes, I did. Sim, eu dormi. Ou ainda sim, eu dormi bem. Tudo subentendido no auxiliar did. Did you have breakfast? O verbo to have breakfast significa tomar café da manhã. To have breakfast. Portanto, did you have breakfast? Você desjejuou? Você tomou café da manhã? Did you have breakfast? No, I didn't. No, I didn't. Não, eu não tomei. Não, eu não tomei café da manhã. Mais um exemplo? Vamos lá. What time did you go to work? What time did you go to work? What time did you go to work? A que horas você foi para o trabalho? What time did you go to work? O verbo é go na pergunta, porque estamos usando o auxiliar do passado did. Mas na resposta eu uso a forma do verbo ir no passado. I went to work at 8. I went to work at 8. What time did you go to work? I went to work at 8. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos em seguida com a continuação dos nossos exemplos. Até já! Unidade 18, usando o auxiliar do passado did. Continuação. Temos mais alguns exemplos. Então vamos lá. When did you have lunch? When did you have lunch? When did you have lunch? Quando auxiliar não se traduz, você almoçou. To have lunch significa almoçar. Quando você almoçou? I had lunch. I had lunch at 12. Eu almocei ao meio-dia. I had lunch at 12. Se o verbo é have é um verbo irregular, o passado de have é had. Portanto, o verbo to have lunch acompanha e o passado é had lunch. Mais uma perguntinha. What time did you
finish work? What time did you finish work? What time did you finish work? A que horas você terminou o trabalho? Este verbo é um verbo regular, portanto, acrescentaremos ed. I finished work. I finished work at 5. At 5. Este ou esta certamente mora nos Estados Unidos, porque lá eles terminam às 5 da tarde. Nós aqui vamos até às 6, 7, e o pessoal do shopping até às 10 da noite. I finished work at 5. Eu terminei o trabalho às 5. Então, when did you have lunch? A que horas você almoçou? I had lunch at 12. Eu almocei ao meio-dia. What time did you finish work? I finished work at 12. Temos mais 2 exemplos apenas. Dois exemplos. What did you do after work? What did you do after work? What did you do after work? O que você fez após o trabalho? What did you do after work? I met some friends. O verbo to meet significa encontrar. I met some friends. Eu encontrei alguns amigos. I met some friends. When did you get home? When did you get home? When did you get home? Quando você chegou em casa? To get home é chegar em casa. Passado, got home. I got home. Eu cheguei em casa at 10. Às 10. Eu cheguei em casa às 10. I got home at 10. Então, what did you do after work? What did you do after work? I met some friends. Eu encontrei alguns amigos. I met some friends. When did you get home? When did you get home? I got home at 10. Finalmente chegamos à conclusão da unidade 18. Estamos ficando por aqui. Foi uma unidade bastante difícil, muita informação, muita novidade. Agora, não é brincadeira, realmente estamos bem pertinhos. Falta só 2 unidades. Uma, na verdade, porque a 20ª, a última unidade do seu livro, é uma unidade de conversação, onde nós, eu e você, vamos tentar colocar em prática tudo o que aprendemos nesse livro 2. Não tem sido fácil, eu sei, um pouco diferente do livro 1, mas eu havia alertado vocês lá na unidade 11, que o livro 1 era bem lento, bem pausado, bem tranquilo, porque o curso ele foi realmente preparado para você que começou do nível 0. Mas hoje tenho certeza que o seu inglês já está bem melhor. Então, mais uma vez, eu te agradeço pela tua atenção. Muito obrigado de coração por estar conosco. Vamos juntos e em breve estaremos nos comunicando em inglês. Até mais, até a unidade 19.